Mais um Evangelho Online. Agradecemos por sua participação aí na Rede Amigo Espírita Canal 5. Hoje nós temos as interações feitas no nosso bate-papo da Rede Amigo Espírita e também pelo WhatsApp, onde vai ser mediada pelo nosso amigo e colaborador que está fazendo a nossa transmissão, Antônio Andrade. O número do WhatsApp para você mandar mensagem, caso queira, é o 98-840-1055. 98-840-1055. Então acompanhe com a gente. Hoje eu estou aqui com a presença do seu Miguel Gonçalo. Ele é dirigente, diretor da Instituição Espírita Lar de Jesus, que fica aqui em João Pessoa, no bairro de Mangabeira. E também com a presença de Anicleia Lima, que é evangelizadora da mesma instituição, e que é uma honra recebê-los para que a gente possa comentar um pouco mais, levar esse conteúdo para casa e também discutir aqui e enriquecer os nossos conhecimentos. Continuando com o capítulo 7 do Bem-aventurados Pobres de Espírito, estudando hoje a última parte, que é a missão do homem inteligente na Terra. Para que a gente possa iniciar, como de costume, nós vamos fazer a prece. E aí, se você quiser colocar uma água fluidificada para fluidificar na sua casa, também fica à vontade. Vou pedir para o seu Miguel fazer a prece inicial, para que a gente possa começar os estudos da noite. Senhor Deus, Divino Mestre Jesus, amigos, irmãos espirituais, aqui estamos neste momento de reflexão, que possamos, na lição do Evangelho desta noite, absorver mais ensinamentos estes que, com certeza, influirão em nossas vidas, nos tornando melhores a cada dia. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui estamos. Abençoa todos aqueles que nos assistem, que a sua paz, que a sua luz possa estar em todos nós, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos começar com a leitura. A gente vai tratar hoje da missão do homem inteligente na Terra, que é a última parte, como eu falei no capítulo 7. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos na mão o instrumento com que podereis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sobre a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Mensagem de Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862.
A gente passa essas últimas partes com instruções de espíritos muito focado, né, nessa visão um tanto vaidosa das coisas que consegue amealhar, sejam elas bens materiais ou sejam elas bens de inteligência, né, de cunho de atributos. Como é que é visto isso pela doutrina espírita? É raro acontecer de ter pessoas, até dentro do nosso próprio movimento, né? Porque não é porque somos espíritas que estamos em estado de perfeição, né? Todo um avançar. Ninguém quer falar? Eu posso começar. Se você quiser. A gente conversar, falar do texto, pode atrapalhar, inclusive, o que você vai nos perguntar, né? Não, fica à vontade. Né? A gente conversava antes um pouco, a respeito dessa figura, né? O que seria humildade em relação à intelectualidade? São coisas que geralmente não são tão comuns de ver, né? Parece que aquele que é pobre de espírito, ou seja, que a gente já estudou nos evangelhos anteriores, que se trata daqueles que estão mais dissipados dessa inferioridade, né? Desses sentimentos, desse orgulho, dessa vaidade, que eles já estão mais próximos daquilo que seria o essencial, que é o amor de Deus, a fé, né? A luta pelos princípios reais, né? Os princípios que o levarão para um encontro, né? Um encontro do caminho, um encontro com a verdade, e assim ele possa se fortificar. Mas em relação à intelectualidade, me parece que existe um extremo oposto, né? Quem é mais inteligente parece que tem a necessidade de sobrepor sua inteligência aos demais. Não utiliza disso como um auxílio, como traz na leitura, né? É um atributo que lhe dará uma obrigatoriedade de missão. Qual seria a minha missão a ter tanta facilidade de compreender as coisas? Que missão tenho eu desde criança ter facilidades com línguas ou ter facilidades em relação a recursos, né? Ter ido para boas escolas, ter conseguido desenvolver pesquisas desde cedo? Não raro vemos notícias na internet de estudantes que estão conseguindo avanços antes mesmo de chegarem na universidade, com pesquisas que vão trazer uma revolução muito significativa para a sociedade, né? Que tipo de encaminhamento eles não estão fazendo com a própria intelectualidade, né? Esse tema ele é bastante proveitoso, visto que quando essa mensagem veio foi no século passado, mas que até hoje ela continua sendo pertinente. É muito comum quando principalmente o jovem sai do aspecto assim da escola e adentra na universidade. E quando ele se depara com aquele professor, principalmente o que realmente se encaixa nessa transfiguração do homem vaidoso em relação à sua inteligência. E quando ele vem aprendendo, né, principalmente se ele for de algum cunho religioso, ele vem aprendendo que ele precisa manter esse foco da humildade. Mas quando a gente se depara com pessoas que estão num patamar melhor, que de certa forma pagam suas contas, seus impostos, que estão num patamar aparentemente superior, parece que vem uma pergunta. Quem está no topo são justamente as pessoas que sabem mais, e se elas sabem mais, elas dominam de certa forma a sociedade, e isso acaba talvez refletindo no ego da pessoa. E a gente tem que começar justamente a instruir. Eu, como evangelizadora, estou puxando sardinha para o meu lado, né? Temos que começar a instruir desde cedo as crianças a entender essa missão do homem inteligente na Terra. Porque, na verdade, a inteligência ela não é uma coisa assim, um tesouro que eu achei e só eu possuo. Na verdade, ela é comum. Ela é um desígnio de Deus, do nosso Criador, para com todos. Então, a princípio, a própria criação, de acordo com o que a gente vem estudando na doutrina espírita, nos demonstra que a própria formação do homem, que ele é, vamos dizer assim, não é totalmente intelectual, ele é aquela pessoa, uma tábula rasa no início, né? Ele vai ser simples e ignorante, e com o passar do tempo ele vai construindo essa inteligência, esse saber, porque é inerente a ele, né? Pertence ao homem.
E à medida que ele vai desenvolvendo, as circunstâncias que o envolvem, será que, na verdade, seria o culpado? Mas, na verdade, não há culpa, porque temos o livre-arbítrio. Então, tudo depende do ponto de vista, como é colocado. Estou na universidade, eu saí da universidade, hoje eu sou professora, também sou evangelizadora, mas eu estou utilizando essa minha inteligência para quê? Né? Quem eu sou no universo e como eu estou me colocando como co-criadora do saber. Realmente é um assunto muito interessante que a gente tem que refletir mesmo, porque muitas vezes a gente não percebe, mas a gente acaba desenvolvendo esse lado vaidoso do pensar. Antes que o seu Miguel faça uma colocação, eu só vou fazer uma reflexão em cima da fala da Ana e Cleia, que é bastante interessante, né? A doutrina espírita ela é conhecida pela sua intelectualidade, né? Temos uma vasta pesquisa, né, a respeito de quantos livros são lidos, né, pelas pessoas que estudam a doutrina espírita, que se embasam realmente em artigos, que consomem muito material. E até certo ponto isso também tem que ser tratado com cuidado, né? Porque isso não pode ser um rótulo que nos faça indiferentes. Exatamente, indiferentes ao conhecimento da outra pessoa, porque tem uma outra religião. É como se a gente estivesse tirando o direito dela de ser tão bem informada, tão bem instruída como aquilo que buscamos. E mesmo na casa espírita isso acontece, pode Exatamente. acontecer. Então é interessante que a gente faça essas reflexões a partir daquilo que nos é próximo, né? Se você que está assistindo, você tem contato com a doutrina espírita e você pode começar a refletir sobre a sua postura através do conhecimento, ou se você é jovem, ou se você é um adulto que já teve contatos com muitas coisas e que de certa forma você é conhecido por isso, então vamos começar também a refletir um pouco de como lidamos com esse sentimento, com essa sensação que é passada através desse conhecimento de textos, né? Que é sempre uma diferença. Existe aquele que conhece porque vivenciou, que são as experiências, e que é também tão rico, tão importante, e aqueles que buscam na literatura, aqueles que têm a facilidade da aprendizagem, né? Seu Miguel, agora eu peço desculpas por ter interrompido. Não, interessante, né? As colocações que vocês fizeram. E me recordou aqui a questão 115 do Livro dos Espíritos, quando pergunta se Deus criou os espíritos todos iguais. Então a resposta é assim: Deus criou os espíritos simples e ignorantes. E deu-lhe uma missão, né? Que é de alcançar a sua sublimação através do seu próprio esforço, da sua própria intelectualidade, da sua busca para o seu crescimento. Então a gente vê assim, a partir do momento que Deus cria o espírito simples e ignorante, todos nós temos uma base, né? Então a inteligência, nesse caso, ela é uma conquista, é um desenvolvimento do nosso intelecto em função das nossas experiências, né? Então, quando o homem realmente ele chega a um ponto que apresenta uma certa desenvoltura, intelectualmente falando, naquilo ali não chegou em suas mãos de forma gratuita. É uma conquista dele. Uhum. Agora, o importante da questão é que o indivíduo ele só não cresça chamamos sempre as áreas, né? Da intelectualidade e da moralidade. Que ele cresça mais ou menos em equilíbrio, né? Porque à medida que ele vai crescendo em intelectualidade e em moralidade, nessa linha de equilíbrio, ele vai alcançando a sua plenitude de forma equilibrada, né? Quando o indivíduo, por exemplo, ele cresce muito, vamos dizer, na questão intelectual e deixa de lado, ou esquece, ou não acompanha o seu lado moral, nós podemos dizer assim, é como está acontecendo na Terra hoje, né? O homem, intelectualmente, ele está muito assim avançado, está muito desenvolvido, mas do lado moral a gente sente uma grande carência de valores, né? Então, no caso do texto, por conta dessa falta de valores, o homem desenvolve ou faz assim
surgir com maior intensidade o seu orgulho, o seu egoísmo, né? E aí quando ele chega a crescer muito no lado do desenvolvimento intelectual, ele esquece do seu lado moral e aí ele como traz a imagem da enxada, né? O Senhor lhe dá uma enxada para você trabalhar o terreno, cultivar, né? Produzir, e essa produção vem alimentar e servir ao semelhante. Quando o indivíduo usa essa enxada para agir contra o seu Senhor, ele está sendo ingrato com o seu Senhor. Então, nesse caso, a inteligência, quando nós usamos a inteligência para tentar destruir a ideia de Deus, para menosprezar as pessoas e procurar sobressair de forma assim individual, esquecendo do coletivo, então você está agindo contra os princípios da divindade, porque Deus nos ama a todos de forma, poderia dizer assim, equânime, né? Igual. E se nós somos, vamos dizer assim, criados sua imagem e semelhança, enquanto espírito mortal que somos, nós devemos trabalhar também, procurar vivenciar nesta linha de amar a todos de forma igual, né? Então a gente assim, o texto ele traz essa reflexão, que devemos usar a inteligência para o bem, e não esquecermos que temos uma filiação divina, e a partir desse momento podemos conceber a ideia de que todos nós somos iguais. Se nós estamos com o nosso intelectual desenvolvido hoje, é uma questão de tempo. Nós talvez sejamos mais, né, espiritualmente falando, mais vividos, mais experientes, por conta das nossas diversas encarnações já passando por ela, e não temos por conta disso o direito de querer às vezes humilhar ou querer destruir nas outras pessoas a ideia da existência de Deus. É um processo. E nós temos que entender também que a nossa inteligência, por mais desenvolvida que ela seja, ela diante da inteligência suprema não representa nada, né? Então, é um ponto que a gente nunca deve esquecer e primar por isso. É interessante porque ao mesmo tempo que a gente entende que tudo que é dado pelo nosso Pai Maior pode ser tomado, né? E a gente não precisa de muitos exemplos para poder entender como esse atributo, né? A inteligência ser um atributo, pode ser retirado, né? Uma doença, um acidente. E aí a gente sabe que a lucidez do espírito também é uma provação. Você está ali do lado, sem poder ter uma interação, mas você compreendendo, né? Muitos casos são relatados onde o espírito estava próximo ao corpo ou com total esclarecimento, enquanto a sua matéria, né? O seu corpo carnal não dava mais nenhuma resposta através do seu pensamento, através da sua fala, e ele ficou preso ali, porque existe uma provação também, né? Entendemos que as situações são várias, né? A gente não está querendo aqui dizer que é só uma única forma de você ter uma provação, uma dificuldade até, eu posso dizer assim, intelectualmente falando, que tem que passar esse espírito. As experiências são várias e a gente tem várias formas de vivenciá-las nos graus que nós precisamos, né? Tem uma interação aqui do Cássio Butrico através do chat da Rede Amigo Espírita, que faz o seguinte comentário: a inteligência ajuda a compreender as coisas materiais, mas o estudo da doutrina espírita nos dá a compreensão das coisas da espiritualidade. Verdade, né? A gente sabe que quanto mais a gente debruça, né? A gente se debruça sobre as obras doutrinárias, mais a gente tem informação a respeito do nosso interior, né? Da nossa essência, de quem somos, de onde vimos, para onde vamos. E aproveitando esse gancho, eu queria sugerir aqui um pequeno debate. Que tipo de prova teria para uma criança que já vem com a lembrança intelectual de uma encarnação anterior? Não raro vemos pessoas veiculando vídeos na internet de crianças que já sabem fazer contas ou que têm um domínio muito grande linguístico, né? E relatam isso
com a sua naturalidade, sabem atribuir, né, valor às coisas ou fazer cálculos que para a idade dela não seria algo fácil, né? Passar propósito, é isso? Que tipo de lição a gente pode tirar a partir desse tipo de encarnação onde o espírito ele tem uma consciência da encarnação anterior? Eu sei que pode parecer até um susto diante de eu ter feito essa pergunta diante desse texto do Evangelho, mas é interessante que a gente veja que tudo tem um propósito. Deus não daria a condição de uns terem uma lembrança mais forte, né, em relação à sua intelectualidade, enquanto tantos outros, isso nós escutamos porque somos evangelizadores, e pensam que a infância é um período perdido. Por que o espírito ele já não vem com aquela inteligência, ele só vem para aplicar, porque ele aproveitaria mais, né, da encarnação? Por que ele tem que começar do zero, né? Por que essa intelectualidade ela tem que ser reconstruída a partir do momento que o espírito ele já aderiu, né? E aí são coisas importantes para a gente refletir. Enquanto vocês pensam um pouquinho, eu vou aqui lembrar que os espíritos já nos falam que com o decorrer dos anos o período de infância será menor, né? Isso a gente já percebe, porque existe um avanço natural dessa migração intelectual. As crianças já têm facilidade tecnológica, elas já têm independência, ela tem um domínio muito mais rápido em relação ao seu corpo, em relação às suas necessidades. A criança ela já nasce abrindo os olhos, já nasce se comunicando com o mundo exterior, coisas que há pouco tempo atrás a criança passava dias para abrir os olhos. E esse avanço natural mostra que os espíritos que estão aqui encarnados, que estão reencarnando, estão tendo uma necessidade maior de ter um aproveitamento, uma qualidade maior em relação às oportunidades da encarnação. Isso aí a gente já percebe, isso daí é notório. Então, essa construção intelectual na infância, por que ela tem que ser recomeçada em cada nova encarnação? Eu entraria já na explicação que o seu Miguel já deu, né, inicial. Nem sempre a moralidade e a intelectualidade andam juntas. Então, há a prova de humildade, né, de você precisar de alguém que lhe instrua. É o pai que pega na mão, olha filho, escreve o A assim. Né? É a mãe que vai, deixa na escola. É esse sentido da relação do ensino. Ela está envolvida com outras pessoas. Eu preciso de pessoas alheias a mim, eu preciso de um professor, eu preciso ter um trabalho em grupo, eu preciso colaborar, né? Dentro dessa construção compartilhada do conhecimento, porque o conhecimento não se faz só, né? Então aí a gente já começa a ter as primeiras lições. E para o espírito que é consciente da sua necessidade encarnatória, ele sabe que dentro dessa fase ele também vai ter importantes lições, enquanto ele ainda não tem opiniões tão formadas a respeito do mundo, né, na sua materialidade, ele vai ter a oportunidade de vivenciar experiências de amor, ele vivenciar educação, porque você imagina, ele vem todo aquele trejeito mal educado, e aí a gente não conseguir restabelecer uma relação de importância para ele se reeducar. Filho, é importante que você coma na mesa. Coma sem assistir a TV, porque quando você come assistindo a TV, por exemplo, você está ali preso, você não se dá conta da alimentação que você está consumindo. Então é importante aquele momento. Então, a cada momento, a cada período, entrando novamente, o senhor Miguel falou inicialmente, Deus, que é a inteligência suprema, né, que ele está lá, ciente, está aqui também, né, ciente da nossa pequenez em relação à nossa compreensão, ele ainda nos permite que nós façamos esse regresso, né, na carne, simples, ignorantes, para que a gente possa ter mais oportunidades de aprendizado, né, que a gente possa entrar mais profundamente na questão do ensino da moralidade, porque a gente precisa ser humilde para isso. Você falou uma coisa interessante aí, né, com relação a essa questão da criança, que chamamos às vezes criança prodígio, né? Isso. Geralmente a criança que... Assim, eu vejo essa questão dessa criança muito assim, a inteligência muito aguçada na sua infância, como uma prova da reencarnação. Porque nós somos espíritos imortais, reencarnamos, né, enquanto for necessário. E uma criança que nasce e que com seus poucos anos desenvolve, demonstra
uma grande desenvoltura intelectual, mostra que aquele espírito realmente, aquela sabedoria que ele está apresentando, ela não veio apenas do berço, né? Ela já traz com ela toda essa desenvoltura intelectual. Agora isso a gente nota que acontece até uma certa fase, né? Não é uma Exato. coisa que perdura a vida afora, porque senão aquela pessoa realmente seria um destaque na sociedade. E a gente nota que muitas crianças, elas demonstram essa inteligência, essa desenvoltura, mas elas chegam a um certo ponto, elas é como se chegasse ou ficasse na normalidade do ser, né? Não é uma pessoa que demonstra isso aí a vida inteira e essa intelectualidade vai surgindo, vai conquistando tudo aquilo que ela pretende. Não, ela parece que chega a um ponto que ela cai no normal da vida da gente. Então, assim, mas isso aí prova realmente a ideia da reencarnação, porque por que aquela criança é tão desenvolvida e outras não são, né? Qual seria a explicação para isso? Então, nesse ponto, eu acho, assim, no meu ponto de vista, e de acordo com o que eu aprendi na doutrina, eu vejo assim, aquilo é do próprio espírito, né? Ele, até aquela fase da idade dele, ele abrocha, nota as coisas com muita facilidade, desenvolve o raciocínio, nem em tudo, em algumas coisas. Isso. Né? E depois cai na normalidade, mas não deixa de ser uma prova da reencarnação e de que nós somos espíritos que trazemos nossas bagagens, nosso aprendizado armazenado em nosso ser, e isso vai colaborando, contribuindo para que cada vez mais a gente possa ir crescendo, né, desenvolvendo nossos intelecto e nossos conceitos morais, etc. Independente também da gente observar a criança com grande aptidão ou não, essa questão de ser um grande gênio, né, um gênio mirim, mas também tem essa questão de ser as aptidões ali que já vão sendo demonstradas, e também não só pela prova da reencarnação, que eu concordo, mas seria também uma forma dos pais poderem auxiliar aquele espírito que está ali reencarnando. Muitas vezes tenha sido um intelectual em outra vida, um filósofo, e que de certa forma contribui com a humanidade, e ele já venha com aquela aptidão um pouco que frouxa para continuar de alguma forma auxiliando. Entretanto, a gente vê outros casos, né, já que ele falou na questão da reencarnação, de grandes gênios, né, que tiveram aqui em outros momentos, mas que de certa forma não contribuíram de forma esplendorosa para a continuidade, né, assim, do pensamento humano, humanístico. Pelo contrário, fizeram da sua inteligência algo não muito proveitoso. E quando a gente observa muitos irmãos que estão encarnados e que, por exemplo, dizem que já nascem com problemas mentais, com problemas, vamos dizer assim, de dificuldade também de aprendizado, isso também nos leva a fazer um questionamento. Será que houve realmente só apenas um problema do corpo, uma falha do corpo, ou uma necessidade que ele está passando ali de rever, de espiar e de provar aquilo que eles já fizeram em outra vida, em outra existência, não muito sendo proveitosa? E é importante isso que você salientou em relação às crianças, porque nós temos que ficar atentos quanto adultos, quando pessoas que estão ali em prol de uma educação, mostrar não só a educação levada para esse lado intelectual demais. Claro que quanto mais você desenvolver a questão da inteligência, ela vai ser benéfica. Mas até que ponto ela vai ser benéfica se eu não desenvolver o lado moral, o lado, eu diria, até humano? É muito importante que a gente desenvolva esse lado humano nas pessoas. Como professora de redação, muitas vezes eu me vejo assim na sala de aula falando dos direitos humanos. E isso me instiga realmente, porque eu fico tentando desenvolver ali naquelas criaturas, né, que estão aprendendo um pouquinho comigo, que na verdade elas me ensinam mais, essa questão assim, olha, o outro tem um direito.
O outro, ele tem um direito, por exemplo, de liberdade, ele tem um direito de escolha, ele tem um direito de expressão. E quando a gente passa isso, muitas vezes o adolescente ele não aceita isso. Ele não, mas ele às vezes invade a privacidade do outro. E esses debates, eles são realmente humanos, porque faz pensar na nossa condição. Peraí, eu sou um ser humano que preciso respeitar o outro, que precisa entender que o espaço do outro não é só o meu, e eu não sou o centro do universo. Eu acho que quando a gente trabalha bem a educação moral junto com a intelectual, a gente vai desenvolvendo grandes seres humanos. Não adianta nada você só instruir o seu filho ou o seu irmão, seja lá quem for, para o lado intelectual da vida, mostrando que ali vai ser uma carreira promissora, quando na verdade ele vai ser apenas mais um doutor da vida, um PhD, que não vai respeitar nem aquele porteiro, né? Nem aquela pessoa que é mais humilde ali, que está desempenhando um papel fundamental e ele não dá um simples bom dia. Então, quem estamos formando? E quem eu sou nessa configuração da inteligência, como co-criador também desse universo tão esplendoroso, né? Temos aqui algumas interações com o pessoal da Rede Amiga Espírita. Marimeire da Silva Santos pergunta: então, quando vemos algo que nos assusta, um medo grande, e quando algo vai contra o que achamos que é melhor, tipo ver um jovem se drogando, isso dá todas as emoções que falei e estamos abrindo a porta para outros espíritos? Olha, pelo que eu pude entender da pergunta, você está falando com relação ao sentimento que nós temos anterior ao fato negativo ou algo expressivo que vem acontecer com a nossa vida ou a vida de outra pessoa, não é isso? Em relação à inteligência que trazemos. Sabemos que, de forma assim bem sucinta, para responder um pouquinho a sua pergunta, sabemos que a moral divina está gravada onde? Na nossa consciência. Então, o certo e o errado, esse senso, a gente já traz dentro da gente e também pelas experiências que já passamos. Muitas coisas a gente consegue discernir através da experiência vivida, porque ela ficou dentro, computada, né, como experiência positiva ou negativa diante das situações. Talvez não de uma forma assim tão... uma relação do jovem com a droga, a gente já tem tanta compreensão a respeito dos malefícios e tal, mas dentro de ações menos expressivas que estivessem dentro do nosso dia a dia, dela também a gente pode tirar grandes exemplos a partir dessa memória natural que trazemos das leis divinas. Não necessariamente uma intuição de um espírito que está ao nosso lado, seja ele um espírito de boa elevação, né, que nos traga uma boa reflexão, ou necessariamente também um espírito que não esteja ainda em condições de auxiliar e ali incutir algum tipo de pensamento ruim. Então, nem sempre é um caso de obsessão, nem sempre é um caso de intuição, a gente tem que ter cuidado também, né? E ele fala aqui bem rapidinho em relação ao Evangelho, nesse capítulo que a gente acabou de ler, que a inteligência, ela, vamos dizer assim, é um dom, inato do ser humano, ela é natural do ser humano, um atributo, e que de certa forma, assim como o trabalhador que pegasse uma enxada e ferisse o seu senhor, então da mesma forma, eu que tenho usufruo dessa inteligência, não tenho nenhum problema mental, que essa seria a limitação da inteligência, né? De você dizer assim, eu sei o que eu estou fazendo. Então, se você não tem nenhum problema mental e você tem, vamos dizer assim, um meio que corrobora para que você desenvolva essa inteligência e de repente você se envolve com um caso de drogas, por exemplo, claro que existe o lado emocional, que eu diria que seria a porta maior para que adentre nas pessoas essas dificuldades de saber lidar com as emoções. Ou seja, está relacionada ao lado moral e não ao intelectual. Porque ao intelectual, como você disse, eu não sei que a droga me vai provocar determinado malefício, mas a emoção, quando não está trabalhada, ou seja, a moralidade, quando não está bem equilibrada, eu acabo abrindo portas, tanto de influências espirituais, claro, quanto também da minha própria necessidade de acabar com esse vazio que eu não sei de onde vem.
Então a inteligência e a moralidade têm que andar juntas para poder dar certo, porque há tantos intelectuais que a gente vê assim pela televisão, por exemplo, alguns filmes que demonstram isso tão bem, né? Vários exemplos, e que na verdade eles se drogavam. Eles eram artistas, gênios da música, mas utilizavam de remédios. Então a gente observa que havia, de certa forma, algum vazio que não preenche ali aquela pessoa como um todo. E o que é que está faltando? Que inteligência tem, dinheiro possuiu. Exatamente. Uma boa reflexão. O que está acontecendo ali naquele sim? É interessante a gente só frisar que muitos dos avanços tecnológicos que hoje temos e também dentro da própria ciência vieram para o advindo da guerra, né? Foram coisas desenvolvidas, infelizmente, mas com esse teor inicial que era derrotar, né, uma civilização, era derrotar um território inimigo, e para isso investiu-se em equipamentos e armamentos para isso também. Não obstante os avanços que temos em relação à ciência para a nossa saúde e o nosso bem-estar. Não é uma via única, né? Temos outra que também nos alimenta e nos fortalece em relação a esses avanços. Para dar uma continuidade aqui, a hora já está um pouco avançada, temos mais outra interação na internet da Sônia Risato, que ela pergunta: o que uma criança que nunca teve quem segurasse em sua mão pode ter de motivação? Sim, interessante. Isso é interessante também, porque de acordo com as dificuldades, nós temos respostas diferentes, né? O Severino Celestino, ele tem um exemplo maravilhoso em relação, que ele é palestrante, em relação à vida familiar dele. Ele tem muitos irmãos, mas que cada um, diante da dificuldade, reagiu de maneira diferente. Ele resolveu ir estudar diante de toda a dificuldade financeira, né, que os pais passavam e que eles tinham que se deter a trabalhar, né, para esse sustento, mas ele ainda assim persistiu para estudar porque ele queria, naquela dificuldade, fazer disso uma mola propulsora. Então, quanto mais cansado ele estava, mais comprimia essa mola para levar ele para cima, para os objetivos. Então, eu não posso te responder isso como totalidade, que todas as pessoas vão ter um comportamento X. Mas aqui fica a esperança de que a gente sempre tenha um olhar e que a gente tire dessas lições o melhor aprendizado. Porque o futuro do que a gente está plantando hoje é a nossa colheita. Então, vai depender daquilo que a gente está plantando para a gente. Independente do que quem não segurou a nossa mão ou quem não nos deu o apoio naquele momento, construa, faça o melhor por você. Eu só vou fazer uma ressalva em relação a essa questão que ela coloca, muito bem exposto, mas assim, muitas vezes a gente questiona assim, cobrando, né? E aquela criança que não teve a oportunidade? Mas se nós temos a oportunidade de mudar isso, por que a gente não muda? Às vezes a gente cobra muito, parece assim que os esquecidos, que na verdade não são esquecidos, mas pela sociedade, não por Deus, que cada um sabe da sua missão, é a sua necessidade de ter nascido daquela forma e naquele determinado ambiente, ele vai encontrar ou não esse mecanismo para se sobressair. Mas e nós? O que é que a gente está fazendo para mudar também a situação deles? Nós que tivemos essa oportunidade. Principalmente nós que temos o acesso à grande comunicação de massa, que somos professores, que temos essa oportunidade, enquanto evangelizadores também, de falar aos corações. Então fica uma reflexão, né? Dentro da atividade que você desenvolve no seu dia a dia, o que você pode fazer para colaborar, para trazer para você, a caminho do mestre, essas pessoas que precisam de auxílio no caminho, né? Tem mais uma interação, pode falar. Tem uma colocação de Confúcio que diz assim: Senhor, transformai o mundo a começar por mim. Né? A gente, para mudar, não é fácil mudar. Então, para a gente mudar, a gente tem que começar a nossa mudança própria. Nós somos influenciáveis, mas também podemos influenciar. Isso. Se você quiser mudar, vamos dizer assim, as coisas de forma muito assim tempestiva, você não consegue. Mas você pode influenciar muito. A gente vê assim no caso de Chico Xavier, né? Um homem simples, humilde, mas quando ele não colaborou no processo de transformação das pessoas, né? E outros, né? Outros personagens da história
Então, você pode mudar assim, de forma silenciosa, pacífica e ser um motivo de inspiração para as pessoas. Mas para isso há necessidade da gente fazer a nossa grande mudança também, né? Uhum. A Sônia continua aqui, ela que falou dessa, né, a criança que não tivesse quem a segurasse, quem a apoiasse, né? Ela continua fazendo a pergunta: o que fazer para manter a serenidade de uma criança quando ela acorda para a realidade? Essa serenidade é um pouco difícil até da gente poder tratar, né? O ambiente que nós temos hoje em relação à educação, em relação à sociedade, não é um ambiente ainda, infelizmente, tão tranquilo, tão calmo, que a gente possa cristalizar o ambiente de uma criança, de dizer ninguém vai tocar, ela não vai ver nenhuma notícia ruim na TV, ela vai poder ter o desenvolvimento psicológico, social, intelectual adequado. A gente não tem isso ainda, né? É um ambiente que a gente almeja com o crescimento, né, da nossa moralidade para o Cristo, nossa compreensão do outro, tudo aquilo que a Ana Cleia já falou anteriormente, da necessidade da gente despertar as pessoas para o próximo, com essa relação de humanidade, a gente ter essa visão mais ampliada para a diversidade, né? Porque quando a gente começa a falar que cada indivíduo tem uma necessidade diferente, eu estou pedindo para que ele possa conhecer, ele possa respeitar, ele possa criar esse espaço que não é um espaço delimitado. Quando a gente fala de uma criança que acorda para essa realidade, infelizmente, né, porque muitos estão sendo chamados antes por quadros de violência, por quadros de negligência, o que cabe para a gente é fazer o contrário, é mostrar que ainda existe esperança, que existe adultos que prezam pela qualidade de vida, que existem pessoas que acreditam no futuro melhor, Exatamente. que vai existir oportunidades muito, muito melhores para ela no futuro. É complicado a gente poder falar de maneira mais abrangente, sem saber, e obviamente a necessidade de cada um e o quadro familiar de cada um, mas o que a gente não pode perder é a esperança e jamais trazer para uma criança que tem uma vida toda produtiva pela frente a ideia de que ali foi ceifada a oportunidade dela enquanto encarnação. A infância é um estágio muito importante, por sinal, para o desenvolvimento, mas não é o único. E só um detalhe, a gente não pode, de repente, cristalizar isso, como você bem falou, colocar ela dentro de uma bolha. Quando, na verdade, assim, proteger nem sempre significa instruir e deixá-la preparada para o futuro. O que a gente pode realmente pensar em fazer é vender essa esperança que você está falando, mostrar para essa criança, na verdade eu falei vender, mas na verdade é proporcionar, apresentar esperanças, oportunidades, até mesmo assim, instruindo, olha, aí por esse caminho você pode encontrar isso, naquele lugar você pode encontrar isso melhor, porque a gente não pode nem mesmo proteger aqueles que estão, assim, que tem estão num ambiente um pouco mais... vamos dizer assim, salutar, desejável, que seria assim, ele tem escola, ele tem pai, tem mãe, todo mundo está equilibrado na casa dele, tá tudo bem. Mas ele pode se despertar e atender os chamados interiores dele e não, de repente, ele sobressair de um caminho, por exemplo, que o pai disse, não, você vai ser um advogado, eu estou criando você para ser um homem de bem, e ele não se apresentar como um homem de bem, mesmo com todas as circunstâncias favoráveis. Porque isso... Como do contrário também nós já vimos. Exatamente. Bem, gente, eu queria agradecer, né? Infelizmente, o horário já está bastante avançado. Mas eu queria só deixar um recadinho aqui. Sim. Porque o título da mensagem é a missão do homem inteligente na Terra. Isso. Então, assim, eu diria que a maior missão aqui na Terra, ela começa por nós, né? É a nossa auto-iluminação. Exatamente. E com isso nós vamos influenciando todo o meio que nós vivemos e colaborando para que o mundo seja bem melhor. Perfeito. Muito bonito. E lembrando, né, às vezes a gente vai atrás de grandes palestrantes, como o nome de Divaldo Franco, e a gente vai à procura dele e perguntar, mas Divaldo, eu ainda não sei qual é a minha missão na Terra. Minha missão na Terra está respondida nas palavras do seu Miguel. É a autoiluminação, é perceber aquilo que a gente já tem como ferramentas na mão, para que a gente possa desenvolver ao nosso redor o trabalho que foi chamado, estamos chamados, então se fomos convocados é porque estamos preparados para ela, né? Guardar o orgulho e o egoísmo, né? Começar a trabalhar isso, porque a gente não pode deixar que a vaidade tome conta da gente em nenhum aspecto.
Verdade. Gente, muito obrigado pela audiência. Nós vamos fazer a prece de encerramento agora. Gostaria de agradecer antecipadamente as colaborações, foram muito importantes. E lembrando, né, que nós temos ainda a próxima quinta-feira a continuação do estudo. Então, se você está acompanhando pela primeira vez, nós estamos seguindo a leitura do Evangelho. Vamos entrar no próximo capítulo, que é o capítulo 8. Para a prece final, eu peço para a nossa amiga Nicleia, para que ela possa fazer. E de antemão, me despeço de vocês pelo horário e vamos à prece. Amado Senhor, agradecemos por este momento, agradecemos pelo nosso pensar, por esse dom que nos deste, de poder ter entendimento das coisas, mas entendendo que aquele pouquinho que eu sei não é o tudo, não é absoluto e não me faz melhor do que o outro. Que eu possa, Senhor, que possamos ter clareza e certeza de que estamos aqui na missão do desenvolvimento interior, intelectual, moral, e que possamos reconhecer a Tua grandeza, sabendo que somos Tua criação, frutos da Tua inteligência, portanto também homens inteligentes. Que possamos sempre lembrar dessa situação. Qual é a missão que eu tenho aqui na Terra a desenvolver como homem inteligente? Quais são as ferramentas que eu tenho? O que eu posso fazer para mudar o outro e a mim mesmo? Que a paz e a luz de Jesus esteja presente em nossos corações. Graças a Deus, que assim seja. Somente o amor será eterno. Só em
seremos anjos. Vamos trabalhar